Olá, meu irmão e minha irmã. Eu quero trazer hoje aqui um grande milagre que Deus realizou na vida do seu servo Pedro. Aqui no livro de Atos, capítulo de número 12, versículo 1, o rei Herodes achou, ou seja, deu um grande espetáculo com a vida de Tiago. Fazendo isso em público e o povo se agradaram. Ficou isso agradável aos olhos do povo, ele fazendo aquilo com Tiago. Diz o texto aqui que ele o feriu, Tiago, na espada. Então agora, como ele vê que foi agradável aos olhos do povo, ele mandou também prender Pedro. E aí pegaram Pedro, o texto diz aqui, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então eles pegaram Pedro e o prenderam ali com 4 quartetos, ou seja, 16 soldados. E ali tinha um ligado de um lado e outro ligado a outro com grilhões, e Pedro não tinha saída para ele. Mas ali a igreja estava orando por Pedro. Mas ali Herodes, ali já era Páscoa, e Herodes já tinha marcado, já tinha anunciado o espetáculo que ele ia dar com Pedro também. Ele já tinha feito um grande show com a vida aqui de Tiago. Aí agora ele quer dar outro show com a vida de Pedro, porque é assim, o mundo gosta desse espetáculo, de ver um servo de Deus, uma serva de Deus sofrendo. O mundo se gloria, o mundo aplaude. Mas eu quero dizer a você que isso só acontece com aquele que Deus o permite. Então Pedro, ele sabia da promessa que ele tinha. Eu quero chamar a sua atenção aqui no dia de hoje. Dá para nós imaginar a fé que Pedro tinha em Jesus Cristo. Ele sabendo que no outro dia ele ia ser apresentado ali perante ao povo, e todos sabem o que é que ia acontecer. A mesma coisa que aconteceu com Tiago. Mas Pedro ali, diz o texto, vamos aqui, versículo de número 6 de Atos 12. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estando Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. Parte A do versículo de número 6 de Atos 12. Então diz aqui o texto, a parte A do versículo, que Pedro estava dormindo, ligado ali com um soldado de um lado e outro do outro. Era muita paz no coração do homem desse, era muita confiança no Senhor Jesus Cristo. Veja como é importante você não esquecer do que Deus lhe prometeu. Você lembra, você que vai ouvir esse vídeo, você lembra do que Deus lhe prometeu ou você esqueceu? Então você vai ver hoje aqui que o que Deus prometeu a você vai se cumprir. Não tem como ser frustrado, porque quem falou foi Deus. Tem pessoas que vai assistir esse vídeo que até já esqueceram das promessas que Deus fez a você. Mas vamos continuar aqui no texto. Pedro se encontrava dormindo, mas como? Como que uma pessoa, sabendo do que vai acontecer no outro dia com ela, como Pedro sabia, mas ele se encontrava dormindo. Só quem faz isso é a confiança de um homem ou de uma mulher no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ligado com 2 cadeias, e o guarda diante
da porta guardava o castro. Lá dentro ele estava ligado com um de um lado, outro do outro, mas lá na frente tinha outro guardando a porta. Louvado seja Deus. O versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no castro. Tá vendo? Na hora que o anjo chegou, a luz resplandeceu. Ali é como que todos ali o adormecessem, porque quando o sobrenatural de Deus entra em ação, o natural não vale nada. Tem pessoas que têm tantos anos de fé, mas nunca entenderam isso. Quando o sobrenatural entra, o natural não vale nada. Na hora que aquele anjo entrou, naquele caso que a luz resplandeceu, já mudou tudo. Ali já ficaram, parece que todos dormindo. Eu tenho um testemunho pessoal meu mesmo, ali naquela capital do Maranhão. Mas isso é outra hora que eu vou dar esse testemunho. Muitos não acreditam. Mas um anjo também apareceu. E pessoas vão e dizem, não, eu não acredito, isso é direito de cada um. O anjo ali, quando ele apareceu no castro ali, já mudava a história completamente, quando clareia tudo. Olha o que diz o texto. Resplandeceu uma luz no castro, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta depressa. Tá vendo? Quando o anjo tocou em Pedro, disse, levanta depressa. Já pensou se fosse eu e você ia dizer, mas como que eu vou levantar? Que eu estou preso, eu estou acorrentado. Não. Quando o anjo do Senhor tocou em Pedro, ele já estava liberto. Glória a Deus. Abasta só um toque para libertar você. Abasta só um toque para as coisas mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui, continuando na parte B do versículo, caíram-lhe das mãos as cadeias. Então pronto, quando o anjo tocou, Pedro já estava liberto. Agora eu lhe pergunto, e aqueles soldados, os que estavam na porta da frente guardando, aqueles que estavam ligados um do lado, outro do outro, nada eles perceberam, não tiveram nem como ver, porque o espiritual não é o carnal. É como eu estou lhe dizendo, você acha uma dificuldade medonha para acontecer isso na sua vida, mas quando Jesus entrar com a providência, as coisas acontecem de repente, você não tem nem como explicar como vai acontecer. Aqui o versículo de número 8. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais, lança a costa a tua capa e segue-me. Então pronto. Pedro fez o que o anjo tinha dito e aí o seguiu. Mas o versículo de número 9. E saindo, o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha como a coisa acontece tão natural, é o sobrenatural agindo tão natural, que você nem consegue pensar em até que era uma passagem, que tinha sido ali uma visão rapidinho, que Pedro achou, mas não era. É porque o poder de Deus, ele é assim. O poder de Deus, aonde ele vai, ele desmonta todas as estruturas disso aqui. Só que tem gente que acha que é impossível que Deus venha fazer alguma coisa. Deus ainda tem o controle disso aqui. Tudo acontece com a permissão dele. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro, que é para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Oh, glória, tá vendo? Eles passaram a primeira guarda, eles passaram a segunda, eles chegaram no portão de ferro. Agora olha o empecilho, o portão de ferro está trancado. Aquilo é uma estrutura tão grande que é impossível abrir para você e para mim.
Tem coisa que é impossível de se fazer você, eu, mas para Deus não. Quando eles se aproximaram do portão, ele já se abriu. Sabe por quê? Porque quem ia conduzindo Pedro era o anjo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então a porta se abriu por si mesmo. Versículo de número 11. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Tá vendo? Pedro disse: agora eu reconheço que Deus enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e de todos aqueles que estavam esperando o espetáculo. Ei, o mundo não vai se divertir com tua imagem, não. Ele pode até ter projetado tudo. Ele pode até estar esperando. Ele está esperando a tua queda, a nossa queda. Ele quer contemplar a nossa derrota. Mas tu lembra o que é que Deus diz? Preparar uma mesa na presença deles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem o controle de tudo. Estava tudo preparado para festejar a derrota de Pedro. Enquanto eles esperavam para festejar, Deus estava trabalhando na vida de Pedro, que nem também está trabalhando na sua. Versículo de número 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Oh glória, bem-aventurado aquele que quando se encontra em dificuldade, tem alguém intercedendo. Aqui Pedro estava preso, mas tinha um povo por fora reunido na casa de Maria, orando por ele. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para algo interessante aqui. Você tem dito que você não crê mais. Você tem dito que você duvida. Parece que as suas esperanças acabou a sua fé. Preste atenção aqui, o povo que tiveram com Jesus, olha aqui. Pedro estava preso, ele estava orando. Mas parece que eles não criam. Sabe por quê? Porque a adversidade era grande. A perseguição era grande. Às vezes você se encontra numa dificuldade tão grande que a sua fé quer tombar, mas ela pode balançar para um lado e para outro, mas você não vai cair não, você vai perseverar, você não vai desistir não. Sabe por quê? Porque quem te alistou foi ele, foi o poderoso, aquele que disse que todo o poder foi me dado nos céus e na terra, o Senhor Jesus Cristo. Aí aqui Pedro se dirige para a casa onde estava em vigília. Quando chegou lá, bateu na porta. O que mais eu me admiro desse texto aqui foi essa jovem aqui. E uma menina chamada Rod saiu a escutar. Ela não abriu a porta, ela saiu, chegou, escutou, aí ouviu, batendo e falando bem baixinho. Aí ela correu aqui, ó, conhecendo a voz de Pedro, de tanto gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava. Tá vendo? Agora, aquela jovem conhecia a voz de Pedro. Ele bateu na porta, falando bem baixinho, mas ela o conheceu, porque ele não podia propagar e nem queria propagar o milagre que tinha acontecido com ele. Aquela jovem chega e avisa os outros: ei, Pedro está aí fora. Olha o que disseram aqui. E disseram, versículo 15... E disseram-lhe: estais fora de si. Mas ela afirmava que assim era. Então, quando ele estava orando, Deus faz um milagre na vida de Pedro, liberta Pedro, mas na hora eles não creram. Nós não somos assim também? Você não é assim às vezes?
Você ora, você jejuma, você busca, mas na hora você não crê. Nós somos desse jeito, nós somos imperfeitos. Por isso que precisamos todo dia da renovação das misericórdias de Deus em nossas vidas. Ora, se estava todo mundo junto, quando viram Pedro bater na porta, então era motivo de muita animação, mas não. Eles duvidaram que a jovem estava fora de si em dizer isso, mas ela afirmou, é Pedro, sabe por quê? Porque ela conhecia a voz do seu líder espiritual, que era Pedro. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E ela dizia, versículo 16, mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram e se espantaram. Tá vendo? Se estavam orando, se eu acreditava, como haver espanto ou glória. Quando eu estou orando, que Deus faz o milagre, que Deus resolve aquela situação, a única coisa que eu faço é glorificar. E eu ainda faço a diferente. Eu tenho um negócio que Deus, pela infinita misericórdia, fez que isso acontecesse comigo. Quando eu termino de orar, eu já testemunho, eu digo que aquela pessoa foi curada. Agora mesmo aconteceu esse mistério com a pessoa. Eu orei nela, dei o testemunho na igreja, aquela mulher foi curada. E ela já mandou a prova do médico, né? Ela já mandou a prova que o médico disse que ela não vai fazer nada, química nem nada. Mas eu já tinha testemunhado antes. Mas tem hora, pastor Mardossel, o senhor nunca sua fé, não, nós somos imperfeitos. Tem hora que a nossa fé, ela vai lá para baixo, mas o Senhor é quem acrescenta a nossa fé, Ele nos ajuda. Por isso que nós somos dependentes todo dia do Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo de número 17... E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse. Pedro disse, não propaga não, porque o negócio vai pegar para o lado de Herodes e da turma dele. Porque estava ali um grande homem, né? Assim, Herodes, ele estava com tudo certo para o espetáculo, mas na hora não aconteceu o espetáculo. E aquele povo cobrando, cadê Herodes? Ah, olha, versículo de número... Glória a Deus, a parte B do 17, contou-lhe como o Senhor tirara do cárcere e disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, louvado seja Deus. Aqui é o outro Tiago, né? Não era aquele que Herodes já tinha feito o espetáculo, não. E sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Ou seja, quando é de manhã ali, aquele alvoroço medonho, cadê Pedro, cadê procurava? Os soldados, caiu os grilhão da mão de Pedro e ficou na mão deles, né? E agora cadê a segurança que eles fizeram ali? E aí corre para Herodes para anunciar ele. Herodes, Pedro não amanheceu. Herodes mandou logo castigar os soldados, né? Mandou logo castigar. E o que foi de Pedro, ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu com Pedro, não. Pedro foi tirado de lá. Ei, Jesus, ele é o mesmo. O mesmo Jesus que mandou libertar Pedro é o mesmo hoje. Ele não mudou, não. Nossa fé é quem muda, a sua crença é quem tem mudado. Mas ele é o mesminho. Agora eu quero lhe chamar aqui sua atenção. Você lembra o que é que diz aqui no versículo? Louvado seja Deus, 16. Mas Pedro perseverava em bater. Sabe por que aquele povo abriu a porta para Pedro? Porque ele perseverou batendo. Tu lembra o que é que a Bíblia diz? Batei, batei, pedi, pedi. Tu lembra o que é que ela diz? Então continua batendo na mesma tecla. Continua pedindo, continua orando. Deixe de dizer que Deus não tem ouvido sua oração, que Ele tem. Ele tanto tem ouvido como Ele tem visto a tua situação, o teu lamento. Mas uma hora Ele vai agir, não. Ele já está agindo.
Louvado seja Deus. É porque quanto maior a sua prova e a minha, maior será o testemunho. Lembra? Deus podia ter livrado de prender Pedro, não podia? Mas ele permitiu que prendesse Pedro. Sabe por que ele permitiu? Porque ele sabia que Pedro lembrava da promessa que Jesus fez a ele quando esteve na terra. Quando Jesus esteve na terra, lá no livro de João, capítulo número 21, versículo 18, você encontra lá a promessa. João 21, 18. Você vê lá Jesus dizendo para ele: Pedro, vai ter uma época da tua vida que tu não vai nem poder te cingir. Alguém vai te vestir e vai te levar a um lugar que tu nem queria ir. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você vai ficar velho. Você vai ficar bem idoso, que você não vai dar de conta nem de vestir sua roupa. Alguém vai lhe vestir e vai lhe levar aonde você não queria ir. Ele era comandado por Jesus, ia levar ele à grande cidade que foi lá onde ele se terminou por lá. Essa passagem daqui para ele ir para outra, né? Mas você vê o que é importante você não esquecer da promessa. Jesus fez essa promessa a Pedro quando eles pegaram lá Pedro que prenderam, por isso que Pedro estava dormindo. Não diz o versículo aqui? Que Pedro estava dormindo, versículo 6 do 12, dormindo entre os dois soldados. Imagina, não tem psicologia no mundo que explica o cara preso, algemado aqui de um lado, do outro soldado dormindo. É porque ele acreditava na promessa. Quem crê na promessa não se apavora. Então se controle, não se apavore. Isso aqui é Bíblia, não é história inventada, é Bíblia. Então não se apavore, que do jeito que Deus fez promessa a Pedro e cumpriu, ele vai cumprir na sua vida também. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê like, faça comentário. Estamos juntos e a vitória é nossa no nome de Jesus.